participantes de universidades, né, graças ao trabalho do Thiago, muito obrigado, Thiago, né, é o quarto colóquio, Aracaju, Niterói, Porto Alegre, e agora o meu da Conquista. Da Vitória. Eu faço uma conta. Consigo acertar. Se a conquista é Vitória. E então eu queria agradecer a presença, o convite, a presença de todos vocês aqui também. Antes de começar a apresentação, eu queria falar algumas coisas a respeito um dos objetivos, né? Isso aí vai virar um artigo, né, que eu já mandei para o Aldo. Um dos objetivos desse artigo é conseguir o maior número possível de comentadores da língua portuguesa nos trabalhos de epiteto. Hoje nós temos capacidade e competência para fazer isso graças a esse grupo, né? Então a gente já pode fazer um trabalho sobre epiteto com a língua portuguesa, muita coisa de qualidade na língua portuguesa, inclusive com as traduções do Alto Tarquínio, né, de Diatribes, Enquiridium, comentadores, né? Eu tentei botar o máximo de número de bibliografia na nossa língua, dos nossos colegas. Faltou do Diogo aqui, que vai fazer agora a publicação do mestrado dele, né? Mas todos os outros que publicaram, eu tentei colocar de alguma forma aqui, se não pelo menos como referência aqui para complementar as pessoas que em língua portuguesa estão fazendo trabalhos muito legais sobre estoicismo, sobre epiteto. Então, os objetivos desse trabalho é valorizar, né, o que o grupo está fazendo, né, um trabalho ímpar, eu acho, né, assim, reunindo o trabalho dos comentadores, traduções diretamente do grego para a nossa língua portuguesa, seja luso, seja brasileira. Tá? Então, esse foi um dos objetivos desse trabalho aí. O segundo é essa apresentação. Por que aquelas remedinhos ali, né? Porque é uma terapia, né? É um cuidado da alma, é um medicamento interno, né? Lembrei da farmácia de Platão, que teve o Lul Marinoff, um aconselhamento filosófico, né, que ele faz também na França. Ele coloca lá na farmácia interna de Platão, que é através da filosofia, né, que muitas vezes a gente tem as nossas próprias curas, né, das nossas questões existenciais. Bom, então por isso também aquele fundo ali, né, agradecer o Corte Epiteto. Eu sou da Unicinos, colega da Carolina lá de Porto Alegre, deu para ver, né, no sotaque, que barbaridade. Né? Sou bolsista da CAPES lá, então vamos começar a apresentação. Eu vou pegar um recorte desse artigo, tem umas 20, 22 páginas, vou pegar um recortezinho, né? Mais a ver com o estoicismo e epiteto, e vou ler aqui partes para vocês, para ficar um pouco mais preciso, que eu vou tentar falar para vocês também. Tá? Isso vai. Bom, primeira coisa, né, eu vou tentar fazer ali, né, um trabalho sobre as fantasias, expressão, representação, qual o papel disso numa fenomenologia, né, o que seria uma fenomenologia, considerando essas questões, e aqui, né, a cereja do bolo, numa fenomenologia epitetiana, seria a fantasia cataléptica. Vou tentar fazer, né, navegar por esses termos aí. E vou então começar a ler aqui uma parte sobre o resumo do que eu queria com essa apresentação e com esse artigo. Então, o correto uso das fantasiae é um tema central para a ética de bem viver de Epiteto. Normalmente elas são traduzidas como impressões ou representações, mas parece que nos textos das Diatribes e do Enquiridium podemos verificar um uso duplo de fantasia. Uma no sentido daquilo que aparece, exterior ao indivíduo, que é o fenômeno, e outra no sentido do que fazemos com elas, interior ao indivíduo, que é a representação, apresenta novamente a ou em si mesmo, a reapresentação. Aquilo que fazemos com elas faz parte da ética do bem viver de Epiteto. Porém, aquilo que a aparece, antes de fazermos uso, é o que trataremos como fenômeno, da qual muitos autores traduzem por impressão. E aí que vamos discutir nesse texto, qual é a qualidade ou características desse fenômeno na ética do Epiteto. Como ele se apresenta ante o indivíduo, antes dele fazer uso das fantasiae, e qual relação tem ele com o exercício das representações. Como base, no artigo, aqui eu não vou falar sobre isso, tá? Mas como base de fenomenologia,
para essa pesquisa, vamos usar eu vou usar como base a fenomenologia de Edmund Husserl. Quis fazer uma aproximação para dizer que fenomenologia nós estamos falando. Tá? Não vou explorar isso aqui nessa apresentação, mas no artigo vai dar um pouco mais explorada essa dialética. Eu vou passar rapidamente por isso aqui só. Tá? Muito bem. Com o correto uso, agora a relação com a ética, né? Como o correto uso das fantasiais se correlaciona com o hegemônico, em última instância, com o desenvolvimento que eu chamo, com várias dúvidas sobre isso, né? Da proairesis ou o eu moral. Que também não vou explorar aqui a proairesis, tá? Então, a ética de Epiteto, né, ela considera aqui a cressis fantasion, que seria o correto uso das fantasias. Né? Aqui, mais ou menos, né, a euroia, como eu coloquei na minha dissertação de mestrado, que seria um objetivo da ética de Epiteto, né, seria no fluxo de vida, a serenidade, e como colocado desde Zenão, né, catafisem, que seria aqui em concordância, né, com a natureza. E o que tem a ver a cressis fantasion, que é o correto uso das fantasias, né, na ética de Epiteto? Bom, aqui nós vamos falar sobre que elas podem ser encaradas como representações ou como impressões. Como eu falei antes, impressões, fenômeno, aquilo que aparece no indivíduo é exterior ao indivíduo. Então, naquela frase que até o Aldo já citou, o que né, não está sob o meu encargo. Mas enquanto representação, como o correto uso das impressões, das fantasias, ela é uma reapresentação, ou seja, o que o indivíduo faz com essas impressões. Isso sim é interior ao indivíduo, então é Hem, está ao encargo dele. E esse trabalho é feito prioritariamente, né, vou falar assim, mas pelo hegemônico, né, o hegemônico. Então agora um pouco sobre o que tem a ver, né, eu toquei sobre a ética, né? Como o correto uso das fantasias se correlaciona com o hegemônico, em última instância, com o desenvolvimento do eu moral, ou proairesis. Considerando que toda paixão é fruto de um julgamento, os estoicos, o correto uso das fantasias se torna um momento fundamental na ética do bem viver estoico. Foi dado o exemplo ontem, né, que quando o Diógenes Laertes ele fala assim, né, a avareza, por exemplo, é considerado algo bom, é a suposição de que dinheiro é bom. Então eu chego a essa suposição em função de um julgamento que eu fiz a respeito do bom. Passar batido, não vou olhar essa parte aqui de cima, essa aqui eu vou tratar mais no artigo, mas o que tem a ver a fenomenologia de Husserl, né, com Epiteto? Bom, tem algumas coisas das quais elas têm uma correspondência. Por exemplo, a correspondência entre fenômeno e realidade. Tanto Husserl como Epiteto vão chegar à conclusão de que o fenômeno tem uma correspondência direta com a realidade. Então, tanto um quanto o outro. Realidade ser verdade e conhecimento. A articulação entre indivíduo e mundo. Para Husserl e Epiteto, essa correto uso das fantasias, ela é uma articulação entre o indivíduo e o mundo. Para Husserl, como intencionalidade da consciência, e para Epiteto, como uso, né, do hegemônico. Há uma articulação entre essas duas coisas. Para Husserl e para Epiteto, há uma mudança de postura. Aqui eu botei natural para artificial, que é o que o Husserl fala, né? Nós lidamos com o mundo de uma forma natural, julgamos ele, avaliamos ele, e assim lidamos com as coisas. Uma fenomenologia requer uma epoqué, requer que a gente faça uma redução fenomenológica para lidar com o mundo de uma forma, espera aí, fantasia, algumas vezes, né? Então eles também concordam que há uma postura que não é natural, que por isso é necessária a filosofia, né? Então há uma técnica, né? Há uma técnica que é artificial no sentido de que é preciso uma tecné, é preciso uma ascesis, é preciso, né, algumas normatividades para que a gente consiga fazer essa articulação do indivíduo e mundo para chegar à verdade, à realidade, ao conhecimento. Então há uma mudança de postura.
E ambos concordam que fazendo isso vai se chegar a uma descrição acurada da estrutura do mundo. Nós vamos poder ter uma relação direta, que a gente, na fenomenologia, é chegar às coisas mesmas. Kant vai dizer que não é possível, Ludwig vai dizer, Russell vai dizer, não é possível. Nós vamos chegar às coisas mesmas. Nós vamos chegar a uma descrição acurada da estrutura do mundo no qual nós vivemos. Então, isso que nos interessa aqui, né, para poder fazer uma conversa entre a fenomenologia de Russell e de Epicteto. Muito bem. Então, aqui começa meu trabalho, né, de interpretação. A fantasia, né, o conceito de fantasia, como colocou lá naquele início, pode ser considerado como aquilo que aparece, um dado externo, vai e nó, né, aquilo que vem à luz, aquilo que aparece. E como um dado externo, ela não está sob o nosso encargo, é do mundo externo, não da natureza humana. Como representação, ela é uma dinamis, ela já é uma capacidade, ela já é sob o meu encargo. Né? Para Epicteto, né, já é uma questão divina, porque isso faz parte da natureza humana, a natureza humana carrega essa divinidade. Né? E ela está ligada daí a toda a parte ética, sentimento, impulso, né, lógico. E ali no Stoicório, no Vetero, né, fragmento, tem uma passagem que diz assim: o critério pelo qual se pode reconhecer a verdade que provém dos fatos é próprio do assunto das fantasias, os históricos. Inclusive o assentimento, a compreensão e a inteligência não se sustentam sem o correto uso das fantasias. Então, o tamanho e a importância, né, disso para a ética do Epicteto, o exercício cresce com fantasia. Né? Bom, então aqui começa a dividir, né, a fantasia entre impressão e representação. Mas que fenômeno é esse que nós estamos falando? Que fainó é esse que nós estamos falando? O que é isso? Né? Que fenômeno é esse que nos aparece? Bom, tem duas vertentes que falam, né, sobre o que seria uma fenomenologia. Né? Vamos começar aqui com o fenomenismo, que lida com o fenômeno, com o fainó, com aquilo que aparece de duas formas. Que é aquilo que traz uma aparência, manifesta uma aparência. É uma aparência que tem a ver com alguma realidade, porém não tem uma relação direta com essa realidade. Pode ser Freud. Parece, mas que é consciente não. E aqui, uma outra maneira de olhar o fenômeno, o fenomenismo, é que ele nega qualquer realidade. Aquilo que aparece pronto. É aparência, não tem realidade nenhuma. Aquilo a gente vai trabalhar com as aparências. Não somos capazes, não tem realidade por trás, nem desconexa, não existe. O que aparece é aparência, nós vamos trabalhar com as aparências. Guy Debord vai trabalhar muito isso depois, né? Na sociedade do espetáculo. Vivemos no mundo das aparências, não tem realidade nenhuma. Bom, essa fenomenologia, né, ela é uma impressão, né, e aí, bom, no fenomenismo, para contradizer isso, né, que o Aldo já trouxe algumas vezes aqui, meu querido Emmanuel, então pratica dizer prontamente a toda representação fantasia bruta. És uma representação e de modo algum a coisa que se apresenta. Ele está usando a primeira aqui, né? Ela é uma fantasia, mas ela tem uma realidade, mas não é aquela. Tem que fazer um trabalho interno para chegar à realidade a qual ela se apresenta. Então, ele trata, o fenomenismo não é a maneira que o Epicteto e o Socialismo tratam do fenômeno. Eles tratam o fenômeno como alguma coisa que aparece e que tem uma correspondência direta entre o que aparece e uma realidade. E que, a chegar a isso, nós vamos chegar ao conhecimento e à verdade. Então, as fantasias, depois, outra citação aqui da Diatribes, Epicteto vai dizer que as fantasias vêm a nós de quatro maneiras, pois ou as coisas são e parecem ser, ou não são e não parecem ser, ou elas são e não parecem ser, ou elas não são e parecem ser. Sendo que as duas primeiras, né, são as fantasias catalépticas, que é aquelas que nós fizemos já,
todo um trabalho interno de representação e chegamos ao que elas são ou ao que elas não são. Né? E essas duas, nós conseguimos chegar à verdade, ao conhecimento, e na ética, a serenidade, a praxia, a eu. Então, se a gente trata das fantasias como fenomenismo, né, vamos chegar à perturbação, paixões, falsidade, opiniões. Deixa eu ver aqui. Bom, então, eu vou apresentar aqui para vocês já o final do processo de representação, que seria a fantasia cataléptica. Eu vou apresentar brevemente, depois nós vamos voltar ela no final de novo. Tá? Mas aqui, o que seria uma fantasia cataléptica? Né? Vai lá dizer Epiteto. Como chamamos aqueles que se deixam levar pelos fenômenos, pela aparência, loucos? Porque eles não chegaram ao conhecimento, à verdade, à realidade em si. Então a fantasia cataléptica é o resultado fenomenológico em Epiteto, uma apreensão correta da razão, de dada fantasia, portanto, uma apreensão correta do fenômeno que apareceu. A fantasia não cataléptica, né, aquela que não é cataléptica, ela não está subordinada às coisas ou falha em concordar com as coisas. Então, sempre há essa concordância entre fenômeno e realidade. Se ela falha nisso, ela não é uma fantasia cataléptica. Então aqui eu vou falar um pouco sobre... antes de falar aqui, eu vou ler para vocês uma parte, rapidamente, uma citação, tá? Do Diógenes Laertes. Diz que há uma diferença entre fantasma e fantasia. O primeiro é uma aparência na mente, dianóide, como aquelas que aparecem durante o sono. Já a fantasia é o processo de impressão de algo na alma. Por isso que ela já é um processo de impressão, ela já é né? Assim, corrobora com a ideia do artigo de que fantasia é um processo já iniciado pelo ou no hegemônico. E aquilo do qual aparece antes é uma impressão. Portanto, fantasia é tanto usada como primeira impressão que a alma recebe, quanto o processo da mente do hegemônico da elaboração daquilo que recebe, ou seja, da impressão. Uma fantasia cataléptica que é conhecida, ela é uma apreensão correta, ou o hábito ou estado no qual a recepção da fantasia não pode ser abalada por qualquer argumento. Uma fantasia cataléptica, ela é uma evidência convulsa, fundamental, primária. Ela não pode ser abalada por qualquer outro argumento ou por qualquer outro fenômeno. Né? Ou seja, é uma fantasia cataléptica, uma evidência primária, a qual nenhum argumento ou qualquer outra evidência real pode subjugar a verdade e a correspondência dessa fantasia cataléptica. Portanto, um conhecimento indubitável. Por exemplo, em uma audiência ou reunião, alguém dizer, por exemplo, vou dizer aqui, né, eu estou aqui agora, é uma evidência irrefutável. Estou aqui agora. Para refutar isso, algum de vocês, ou alguém, vai ter que fazer um jogo de palavras, tentar mudar o sentido do eu ou do agora. Só tentando mudar o sentido daquilo que é que se pode duvidar de um argumento irrefutável. Mas como não se dá para mudar esse sentido sem entrar em contradição, vamos usar em Aristóteles, se mudar em contradição, ela é irrefutável. Estou aqui agora, é irrefutável, é uma fantasia cataléptica para todos vocês enquanto eu digo isso. Então, ela é um conhecimento direto de um conhecimento indubitável e irrefutável. Bom, mostrei a fantasia cataléptica, né? Que seria o objetivo final de uma fenomenologia em Epiteto. Agora nós vamos voltar para o processo. Como é que pode ser esse processo chegar a uma... Quais elementos desse processo de
reapresentação interna, né? Então, vejam bem, iniciante, tá? Bem elementar aqui, tá? Então vamos lá. A fantasia cataléptica tem alguns elementos, né? Tem a impressão, tem a representação, a impressão afeta a alma, a representação já elabora uma proposição interna, a impressão pode até haver uma reação física emocional, como aquela do barco, né? Posso ter a impressão que pode me arrastar, né? Mas já houve uma reapresentação. Quando uma representação, já houve uma representação interna, uma participação do hegemônico, aí eu posso assentir ou não aquela primeira impressão, aquele primeiro arrastar, né, que teve uma reação física ou emocional. Então, na fantasia cataléptica, um dos elementos é uma elaboração de uma sentença ou proposição interna sobre aquilo que aparece. Eu digo isso é bom, isso é mal, eu digo isso, esse é um dos elementos, a proposição interna sobre algo que aparece. A epoqué, seria esse afastamento, a suspensão dos juízos, esse distanciamento técnico da impressão e da minha representação. E outro seria o papel subjetivo do indivíduo naquilo que é naquilo que está sob meu encargo, né, que está dentro, né, do encargo do hegemônico. Aqui o Troels Engelbert Pedersen, um dos comentaristas, alerta que a fantasia cataléptica não é uma imagem apenas que espelha o mundo em correspondência com a verdade e o conhecimento, não uma opinião, né? Mas é um estado da mente ou alma que percebe o mundo, é uma atividade de refinamento do hegemônico. Não é só um espelho, né? Não é só uma correspondência de espelho, né? Há uma articulação ativa entre o mundo e o mundo hegemônico, né? Que serão os elementos aí dessa articulação da fantasia cataléptica. Vamos lá, então. Um dos elementos, então, seria o hegemônico, né? Então, vou ler aqui, ó. Envolvidas no processo de produção da fantasia, há, podemos dizer, uma ação cinética perpetrada pelo objeto exterior sobre o tecido diretriz, digamos, tecido para enfatizar o caráter corpóreo do hegemônico, e uma reação qualitativa do próprio tecido que realiza o esforço de interpretar racionalmente o que afetou através das extensões sensoriais do hegemônico, né? Aldo de Nutt, né, no conceito histórico de fantasia. Então, aqui ele nos coloca que o processo da fantasia não é apenas uma impressão, como se fosse, né, uma impressão de uma... Como é que eles colocam? Né, cinete. Carimbo. Isso, numa cera, né? Mas há um processo ativo do hegemônico ao interpretar essa impressão. Então, um elemento fundamental hegemônico que está aqui, né, fazendo essa divisão entre o que está a meu encargo e não está ao meu encargo. Então, vai dizer lá o epiteto. O homem que se exercita contra tais fantasias é o verdadeiro atleta em treino. Grande é a luta divina tarefa. O prêmio é um reino de liberdade, serenidade, paz. Essa seria o Danilo, né, uma atividade, né, uma ginástica interna. Né? Então, a fantasia cataléptica não se dá pela consistência e coerência do processo interno de reapresentação. Não é pela impressão, que pode até nos arrastar, mas a fantasia cataléptica ela é uma consistência e coerência do meu processo interno de reapresentação. Na verdade, o critério do conhecimento é o resultado disso. Em nenhum momento pode-se descuidar do foco interno, do processo, e não tentar almejar telos ou escopos externos, destacados desse processo objetivo. Aqui, eu estou querendo puxar a coisa, tirando um pouco ela da questão da física e da divindade, dizer que o processo é muito subjetivo, não depende só de como eu me posiciono no mundo em questão do ser divino. Independente disso, há um processo interno que eu não posso tirar o foco. Não é nem o cosmos, nem a divinidade e nem a impressão.
sou eu, é pela minha visão subjetiva, humana, pela minha natureza humana, que esse processo vai se efetivar ou não. Bom, então aqui só algumas frases aqui do Epiteto para deixar bem forte a questão do hegemônico, né? O Epiteto coloca a faculdade ou potência da razão, isto é, o hegemônico como critério do qual é responsável pelo discernimento, né? Portanto, quer dizer assim, o que mais nos diz que o ouro é bonito? O ouro mesmo, a impressão, não nos diz isso. Claramente é a nossa faculdade ou potência interna que faz uso das fantasias. Né? E aqui, só para finalizar aqui, né? A causa da elaboração da fantasia não é a impressão, né? Porque a impressão não está sob o comentário, né? Mas o próprio hegemônico que efetua o processo de elaboração, articulação e refinamento dessa impressão que me afetou. Né? Bom, vamos para outro elemento, então, que seria a epoqué. Aqui, o Marcelo Barreto dos Santos também escreveu a fantasia cataléptica em Epiteto, que está, eu acho, no livro Viva Vox, né? Um desses, né? Ele põe uma coisa interessante, assim, ele faz assim, o que seria uma epoqué, uma suspensão dos juízos ou uma redução fenomenológica, como o Russell falaria, né? Aqui, ó, ele pega essa frase assim, que o Epiteto coloca: alguém se banha de modo apressado. Não digas que ele se banha de modo ruim, mas de modo apressado. Alguém bebe muito vinho. Não digas que ele bebe de modo ruim, mas que bebe muito. Pois antes de discernir a opinião dele, como sabes que ele age de modo ruim? Assim não ocorrerá que apreendas as representações compreensivas de umas coisas e dê assentimento a outras. Essa é a redução, né, que o Russell vai falar, que a gente tem que fazer essa redução de valor, de normas, né, sobre os fatos, sobre aquilo que aparece. E aqui o Marcel vai dizer isso aqui, ó, no caso do banho rápido, a fantasia não cataléptica, diante da qual não devemos dar nosso assentimento, é expressa no seguinte enunciado: o modo como fulano toma banho é ruim. Não devemos dar assentimento a isso. Claramente o que diferencia ambos é que esse consiste em juízo de valor, enquanto aquele que só toma banho apressado é a simples constatação de um fato, é uma descrição fenomenológica, como o Russell também busca, né? Não uma interpretação dos fatos, mas uma primeira descrição daquilo que acontece. O Adorno chama de juízo de existência. Resistência. Existência. Isso. Só diz, existe. Existe, exatamente. Né? Então, essa época, essa é a maneira, né? É um outro elemento fundamental aí dentro desse processo de representação da impressão. Então, espere um pouco de fantasia, permite-me ver o que você é. Permita-me pôr a prova. Aonde? Internamente. Permita-me reapresentar, né, para depois poder dizer aquilo que você é, o que você não é. Né? Bom, um outro elemento, então, seria a physis. Como eu botei ali antes, né, tentando puxar a physis, né, a natureza para a natureza, né, humana. E aqui interessante, mais uma provocação, que o Troils coloca assim: há uma diferença entre seguir a natureza e estar conforme a natureza. Ele coloca homogúmenos e acólitos. Há diferença disso. Então ele diz que há uma diferença entre seguir a natureza e estar conforme a natureza. Então ele diz assim, o Troils, né, coloca que o papel da natureza no estoicismo não é apenas conferir valor sobre certos estados ou tipos de comportamento. O correto uso das fantasiae é um comportamento interno, no sentido de que se o indivíduo observar atentamente a natureza, externa ou interna, ela o dirá o que é bom e ele poderá ou deverá, na ética estoica, buscar então seguir a natureza. Ele não concorda com isso. Ele disse: não é isso que nós devemos fazer, não é isso que está escrito. Seguir a natureza não é eu
eu achar na natureza, nos fatos, algo no qual já está dito e depois segui-lo. Nós temos que seguir a natureza, mas viver de acordo com a natureza. Né? E que natureza que ele vai dizer? A humana. Então, o princípio de identidade humana, de natureza humana, requer, ele diz, não trouxe aqui, né, mas ele coloca em Cícero, né, que quando ele trata da oikeiosis, o Cícero vai tratar muito mais de uma oikeiosis de natureza humana do que de uma busca de uma relação com um todo transcendente. Né? Então, para Troilus, o bem objetivo, aquele que procura a coerência entre o interno e o externo, está implicado na visão subjetiva, ou seja, na capacidade de manter a coerência interna. Isso é da natureza humana. E essa coerência interna que é relevante para Epiteto, tanto para viver de acordo com a virtude, quanto buscar viver no sereno fluxo de vida. Então ele faz essa diferença interessante entre seguir a natureza e viver de acordo com a natureza. Agora nós chegamos de novo ao final, chegamos à fantasia cataléptica, que coloquei 3 elementos, hegemônico, hipoqué, né, physis, natureza humana, né? Então a gente pode começar a elaborar aí uma conclusão para uma fantasia cataléptica, tá? Que seria uma fantasia cataléptica que tanto dá assentimento quanto recusa o assentimento de acordo com a essência da verdade e do conhecimento desse fenômeno. Então eu posso, as coisas parecem ser o que são, ou elas não são o que não parecem ser. Então as duas, eu posso assentir ou deixar de assentir. Nesse sentido, a fenomenologia aqui presente é a interação da mente com o mundo, que forma uma crença. É uma forma de articulação mental de forma mais elaborada do que os animais realizam, pois humanos formam um lecton, aquilo que pode ser dito. Né? E lembro lá no início que uma das elementos é eu poder dizer internamente, né, uma proporção interna, isso é bom, isso é mal, isso é assim, isso é assim. É algo que não pode ser possível, algo a ser possível de ser dito, que os animais, né, não o fazem. Então o processo fenomenológico de Epiteto e do estoicismo em geral é finalizado quando aquilo que vem como uma impressão na alma a afeta e após ser elaborada internamente, ou seja, reapresentada, torna-se uma proposição, por exemplo, isso é mal ou isso é bom. A partir de agora, o princípio governante, o hegemônico, tem o encargo de elaborar essa fantasia e torná-la uma fantasia cataléptica. Nós podemos errar nesse processo, aí tem uma paideia, tem uma tecné, aí tem toda uma asca para que a gente consiga, né, fazer isso de forma mais efetiva com o passar do tempo. Nós podemos errar, isso é pedagógico. Né? Então, o lugar dessa elaboração e o responsável por essa articulação é o hegemônico. Bom, aqui é a relação com Husserl que eu não vou falar, tá? Isso aqui o Troilus só coloca assim, para finalizar a fantasia cataléptica, né? Quer dizer assim, não será algo tanto mais de fora, mas o resultado de sua atenção compreensiva à situação, de dentro, por assim dizer. A diferença básica, então, entre uma reação de uma pessoa delirante e aquela de um adulto é que o anterior não integra a presente situação com seus conhecimentos prévios, ou se o faz apenas de forma rudimentar, enquanto o último faz. Aí entra no que o Diogo fala de um processo, né, de maturação, né, tanto de, o falou ontem, de conhecimento quanto de experiência. E isso conta muito para esse processo, né, de integração entre aquilo que aparece, o mundo e a minha reapresentação, poder se tornar uma fantasia cataléptica. Então, vou ler a conclusão que é melhor, tá? Conclusão. Eu não tentei aqui de forma alguma valorar uma fenomenologia epictetiana frente à fenomenologia russeliana, mas apenas relacionar alguns pontos em comum e diferenças para posicionar uma possível fenomenologia de Epiteto dentro da história ou da história da ideia de uma fenomenologia. Esse posicionamento inicial, sujeito a revisões,
mas coloca a ética do bem viver de Epiteto dentro de uma discussão da qual quase todos os filósofos que tratam dela, da fenomenologia, voltaram aos textos de referência da filosofia grega, seja Aristóteles ou Platão. E agora eu estou sugerindo em Epiteto, né? Porque Russell, Merleau-Ponty, Heidegger, os fenomenólogos, Sartre acho que até menos, mas voltam aos antigos para falar das suas fenomenologias. Mas os mais antigos que eles voltam, Aristóteles e Platão. E para mim a riqueza de uma crescens phantasion, né, uma correta uso das fantasias no estoicismo é muito maior, muito grande, tão relevante quanto Aristóteles e Platão. E quase nenhum, se eu conheço, chega a Epiteto ou ao estoicismo para tratar de uma fenomenologia que, a meu ver, esse processo de impressão, representação e articulação mente e mundo é muito, muito rico no estoicismo. Então eu estou querendo puxar a brasa um pouco para cá. Se querem falar de fenomenologia, tem algo muito interessante em Epiteto e no estoicismo a respeito desse negócio aí. Está muito, muito elaborado, porque é fundamental na ética do bem viver de Epiteto. Então, dentro de um resumo do conceito de fenômeno, de fenomenologia, como coloca Urbano Zilis, um filósofo nosso, né? E do qual salientamos no início desse trabalho, fenômeno é aquilo que aparece, que se manifesta ou revela. Porém, agora, na citação do Urbano Zilis, com o tempo, fenômeno passou a entender-se por fenômeno a aparência enganosa oposta à realidade. Freud. Nessa perspectiva, Protágoras já afirma que podemos conhecer o que aparece, o fenômeno, mas não o que está por trás dele, o que se oculta, sobretudo no fenomenismo de David Hume, para quem o fenômeno, único objeto de nosso conhecimento, está separado da coisa em si. Kant canonizou tal separação entre fenômeno e a coisa em si, distinguindo entre objetos da experiência, fenômenos, e coisas em si, transcendentes à experiência e incognoscíveis. Edmundo Husserl considera inaceitável o postulado de que aquilo que aparece na experiência atual não é a verdadeira coisa. Epiteto também. Deu novo significado à fenomenologia, encerrando o fenômeno no campo imanente da consciência. Para mim isso aqui é Epiteto. É sobre as coisas que nós estamos ao nosso redor. Então pensamos que em Epiteto há muito dessa preocupação husserliana de considerar o fenômeno como ligado à experiência e de que, devidamente elaborada a fantasia através da articulação do hegemônico entre indivíduo e mundo, pode chegar à coisa em si mesma, à evidência fundamental e à essência daquilo que é, seja para fundar a ciência de todas as ciências, que era o caso do Husserl, ou para efetivar uma ética do bem viver, seja para uma fenomenologia ideética, husserliana, ou para uma fenomenologia do bem viver. Então, o objetivo também desse artigo não é aprofundar a relação entre os dois, mas é poder colocar o estoicismo, né, e o Epiteto dentro de um processo, né, de estudo da fenomenologia. Muito bem, obrigado.